Estamos iniciando mais um Prevent-V e hoje, como convidadas, nós temos a doutora Betina e a doutora Andréia. O tema hoje é tuberculose. Como vai, Betina? Como vai, Andréia? Vamos primeiro começar com a doutora Betina. A tuberculose, quais são os sintomas da tuberculose? Bem, Paulo, a tuberculose, o órgão que ela mais compromete é o pulmão, tá? Então, geralmente ela começa com uma tosse. Essa tosse inicialmente ela é seca, depois ela passa a ser produtiva. E se nós não fizermos o diagnóstico nesse momento, os sinais começam a se intensificar. Ou seja, o paciente começa a perder peso, começa a ter febre no final da tarde, não é uma febre muito elevada, em torno de 37,8, 38 graus Celsius. E outro sintoma que chama bastante atenção é a sudorese. É uma sudorese noturna e de molhar o pijama. Esses são os sintomas da tuberculose pulmonar. Em vários estudos que nós já lemos, inclusive estudos que nós já conduzimos, quando você pergunta o tempo de tosse que esse paciente, quando ele se apresenta na unidade de saúde, no serviço de saúde, e você arguia ele, quanto tempo você está tossindo? Ele não valoriza. E você, às vezes, tem pessoas que estão tossindo na tua frente e ela diz que não está tossindo. Isso realmente nos impressiona. E da mesma forma que o paciente não se preocupa com isso, muitas vezes o profissional de saúde não valoriza a tosse. Então nós observamos, quando nós analisamos os casos de tuberculose, que muitas vezes esse paciente já passou por vários serviços, foi tratado por outras patologias respiratórias, como por exemplo uma pneumonia, e depois ele muitas vezes não volta para aquele mesmo profissional, daí o outro profissional repete o tratamento e os sintomas vão se agravando e ainda não se pensa que pode ser tuberculose. Ok, obrigado. Vou falar um pouquinho com a doutora Andréia. A doutora Andréia trabalha com crianças e eu gostaria de saber se o sistema é o mesmo, se os sintomas são os mesmos, ou se há uma dificuldade maior em você detectar, fazer o diagnóstico numa criança do que num adulto, porque o adulto ele tem uma consciência, a criança não tem. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco como é esse processo de trabalho com a criança. Então, bom dia. Para a criança, como o senhor comentou, é realmente mais difícil da gente fazer esse diagnóstico. Os sintomas são sintomas, como a Betina comentou, similares aos sintomas do adulto. Depende do sítio de onde que é essa tuberculose, onde ela está localizada, eu vou ter um sintoma diferente, mas na maioria das vezes a tuberculose é no pulmão, então a gente, quando fala em sintomas, a gente acaba pensando na tuberculose pulmonar, que é a mais comum. Então, que sintomas são esses? É uma tosse crônica, persistente, que não melhora com o tratamento habitual. Então, já um pouco diferente do adulto, a gente, para o adulto, foca em tosse mais de 3 semanas. Para a criança, a gente já foca em tosse mais de 2 semanas. Toda criança que tosse mais de 2 semanas, eu já posso pensar que isso possa ser uma tuberculose. O grande dificultou nisso, que dificulta para a gente pensar o diagnóstico, porque assim, normalmente uma criança tem de 8 a 10 infecções respiratórias no ano. Se é fumante, se vai para a creche, vai ter, se é asmático, vai ter até mais episódios do que isso. E às vezes essas tosses persistem um pouco mais. Só que a diferença é que essas tosses, elas estão, você pergunta, mãe, ela está tossindo há 3 semanas, mas como que está essa tosse? Está igual? Não, doutora, está melhor do que o que era antes. Então essa eu não vou pensar em tuberculose, mas se ela fala, não, doutora, a tosse está cada dia pior, então eu vou me preocupar. E aquela criança que tem um resfriado, passa um período sem sintoma e volta a ter outro resfriado, essa eu também não devo me preocupar. Então não é aquela que tem várias infecções, é aquela que tem uma infecção e que não melhora. O que vai fazer a gente chamar mais atenção para a gente pensar na tuberculose na criança é a história familiar. De ter um adulto próximo que passou a tuberculose para aquela criança. A criança não vai pegar tuberculose de outra criança, de um coleguinha na escola. Ela vai pegar de um adulto que está doente e acabou de transmitir para ela. E quando a gente fala em criança, a gente fala assim, abaixo dos 10 anos, mais ou menos. O adolescente ele volta a ter um risco maior de ter tuberculose, porque se a gente for falar em risco de doença, quem que tem mais chance de ter tuberculose? Criança abaixo de 5 anos de idade, principalmente abaixo de 2 anos,
E, de novo, os adolescentes. Então, os adolescentes, que é um foco que a pessoa vai ter mais chance de ter tuberculose, ele vai funcionar como adulto, com os sintomas do adulto. Ele pode transmitir para outros adolescentes, então ele pode ter se contaminado na escola. O adolescente pode transmitir para outro adolescente. Pode. Criança não transmite para Não, outra é muito criança. raro uma criança transmitir para outra Tá. criança. Então, a gente assume que elas não transmitem. O tossidor, ele diz que não estou tossindo mais, não tusso. Parece um pouco aquela coisa do alcoólatra, né? É Não bebi, não bebo, não, Interessante, né? Do Paulo. fumante. A Andréia tem uma história bem interessante. assim, que eu estava investigando uma criança com suspeita de tuberculose, que ela era filha de um profissional de saúde. A gente, acho que ela era técnica, alguma coisa assim, da unidade básica, e ela veio me procurar porque achava que a criança estava com tuberculose. Só que essa criança era uma criança adotiva. Ela tinha, acho que 2 anos de idade, e achava que o foco era a mãe, porque a mãe era usuária de droga. E aí a gente moveu todo um sistema de saúde para tentar localizar essa mãe, para ver se essa mãe era tuberculose ou não. E numa das conversas com ela, ela começou a tossir na minha frente. Aí eu falei, opa, mas você tá tossindo. Há quanto tempo você tosse? Não, doutora, essa tosse não é nada. Ela já estava tossindo há 3 semanas e ela não tinha percebido essa história da tosse dela, e a gente estava procurando a mãe adotiva, a mãe biológica, né? Porque achando que esse era o foco da tuberculose. Quando ela mesma estava dentro de casa tossindo, ela não se via como foco provável de tosse para criança. Um trabalho exaustivo. Né? E era um profissional de saúde que, né, ela pensou na tuberculose, ela trouxe a criança pensando na tuberculose, mas não pensou que aquela tosse dela pudesse ser o foco da tuberculose. Betina, por favor, Andréia, gostaria que vocês dessem um último recado para como prevenir a doença tuberculose. Bem, são 2 questões que são fundamentais. Primeiro, em relação ao paciente, a pessoa com tosse. É importante que eles valorizem esse sintoma e procurem a unidade de saúde. Porque na unidade de saúde ele realmente vai ter uma orientação se esse sintoma deve ser investigado ou não para tuberculose. E nós temos nas unidades de saúde o exame disponível. Então, em relação ao paciente, exatamente é isso. Valorize a sua tosse, não espere os demais sintomas, porque desta forma nós estaremos fazendo o diagnóstico precoce da doença e fazendo com que ele inicie o tratamento precocemente e dessa forma nós vamos diminuir a transmissão da tuberculose. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, o profissional de saúde. Investir na formação dos profissionais de saúde, e quando eu falo profissionais do trabalho multidisciplinar, não é apenas o médico, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o técnico de enfermagem, enfim, é a equipe que trabalha com saúde dentro dos serviços os mais variados possíveis, que eles valorizem esse sintoma. A tuberculose continua existindo, ela ainda tem uma incidência importante no nosso país e ela deve ser valorizada. Ainda temos muito diagnóstico tardio por conta disso. Então, esses dois pontos são fundamentais para que nós possamos controlar a tuberculose no nosso país. Perfeito. Doutora Andréia. Cuidando dos adultos, as crianças vão estar bem, porque a criança só tem tuberculose porque algum adulto passou para ela. Então, acho que esse é o principal recado. Pensar na tuberculose no adulto, tratar ele direito, que a criança vai estar bem. Se você, por acaso, descobrir uma criança que tem tuberculose e não sabe quem que passou para ela, vai atrás porque tem algum adulto que está doente e a gente não descobriu. Perfeito. Muito obrigado a vocês e até a próxima, né? Até a próxima. Sim, até a próxima. Eu gostaria de encerrar o programa lendo uma carta enviada por Noel Rosa para o seu médico, Dr. Edgar, que estava no Rio de Janeiro, e o Noel Rosa estava em tratamento em Minas Gerais. Já apresento melhoras, pois levanto muito cedo. E deitar às 9 horas, para mim, já é um brinquedo. A injeção me tortura e muito medo me mete, mas minha temperatura não passa de 37. Nessas balanças mineiras, de variados estilos, trepei de várias maneiras e pesei 50 quilos. Deu resultado comum meu exame de urina. Meu sangue 91% de hemoglobina. Creio que fiz muito mal em desprezar o cigarro, pois não há material para o meu exame de escarro. Até agora, só isto para o bem dos meus pulmões, e nem brincando desisto de seguir as instruções. Que meu amigo Edgar arranque desse papel o abraço que vai mandar o seu amigo Noel. Muito obrigado
e até o próximo programa.